Olá a todos, aqui o pastor Edmar da Casa de Oração, Atos 12. Antes de nós entrarmos para o assunto desse vídeo, eu quero pedir que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, me ajude a pregar o Evangelho a todas as criaturas possíveis que acessarem esse vídeo. Seja você também um arauto do reino, aquele que leva a palavra de Deus para a maioria das pessoas. E eu quero entrar no assunto desse vídeo lendo dois textos do livro de Gênesis, para você, para o seu coração e para o meu coração. Gênesis 2, no Gênesis capítulo 2, versículo 7, fala assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e em suas narinas soprou o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Lá no capítulo 1, versículo 27 e 28, do mesmo livro de Gênesis, fala assim: Criou Deus o homem a sua imagem o criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou, lhes disse: Sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e a subjuguem, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Ele está aqui descrevendo a formação do homem, a criação do homem, e o encargo geracional, o encargo que Adão e Eva tinham para com Deus na face da terra. O que eles tinham que fazer? Dominar a terra, se multiplicar. Em outras palavras, ao criar o homem e a mulher, Deus estava estabelecendo o seu reino na terra. Deus estava estabelecendo o reino de Deus. E ele então, a partir dali, ele iria criar um povo para o seu reino. Criar um povo que seria originário daquele casal, que seria o reino de Deus. Nós conhecemos a história, Adão e Eva, eles comeram do fruto da desobediência, comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles decidiram com isso viver pelo seu próprio pensamento e se afastar de Deus, se afastar da presença de Deus. Então, a partir desse momento, Adão, ele passa a ser uma natureza caída, uma natureza que obedece agora à lei do pecado, à lei da degradação. Nós podemos ver que a partir de Adão, ele já teve o seu filho Caim, que já matou seu irmão, o primeiro homicídio, e a narrativa de Gênesis mostra a degradação da humanidade. Por quê? Porque a partir dali, o homem começou a obedecer o pecado. Você já parou para pensar que as nossas falhas, as nossas tentações, elas são uma herança desse pecado original de Adão? Cada geração, ela passou a perpetuar o pecado na sua família. Você já viu ali uma criança, uma criancinha nova mesmo, simplesmente pegando, ela está com um brinquedinho, às vezes muito mais bonito do que o seu amiguinho, mas ela larga o dele e vai tomar o brinquedo do amigo para ela. Esse instinto humano é a herança do pecado de Adão, a herança do Adão original, o Adão carnal, feito pecado e caído. Então agora a humanidade está degradada e Deus não tem mais um povo para ele. Mas amados, a graça do Senhor nos alcança e te alcança. O que Deus, ele na sua infinita sabedoria, já intentou desde a criação. Ele intentou a salvação da humanidade, a remissão da natureza caída de Adão. Então, no capítulo 15 do livro de 1 Coríntios, nos versículos 45 e 48, fala assim: Assim está escrito, o primeiro Adão tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. No versículo 47, o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são do céu ao homem celestial. Ele está falando do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, aqui em 1 Coríntios, Paulo o descreve como o último Adão. Por que o último Adão? Porque Jesus, ele foi um homem diferenciado na face da terra. Jesus era Deus, ele é Deus, mas ele nasceu 100% homem. Então Jesus é 100% homem e 100% Deus.
E Jesus, ele não veio de linhagem genética humana. Jesus ali, a semelhança de Adão, ele foi feito no ventre de Maria. A Bíblia fala em Gênesis que Deus, ele pega do barro e ele transforma ali aquele barro num homem com as suas próprias mãos e ele sopra nas suas narinas o fôlego da vida. E Jesus, ele então, a partir daquela oferta de Maria, do seu ventre para gerar o Salvador, Deus ali, ele molda dentro ali do útero de Maria, ele pega ali os aminoácidos, as proteínas daquele ventre e ele forma ali um embrião, da mesma forma como ele formou Adão, com as suas próprias mãos. O Espírito do Senhor desceu sobre ela e formou ali um homem dentro do ventre de Maria. Então Jesus, ele é o último Adão. Nós tivemos o primeiro Adão que falhou e Jesus o último Adão. Só que esse último Adão, esse homem perfeito que nasceu de Deus, ele não foi infiel, ele foi fiel a vida inteira. Ele pôde, através da sua fidelidade, nos representar. Porque para pensar, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então Deus tinha que executar Adão no momento que ele pecou. Ele teria que pagar pelo seu pecado. Mas Deus usa graça para com Adão e para com toda a humanidade, para que ele então não morresse imediatamente ali. A morte, a punição pelo pecado de Adão veio na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus. O último Adão toma o lugar do primeiro. Então ele consegue representar ali toda a humanidade e levar ali toda a desobediência e o pecado da humanidade. E a Bíblia fala, pelo profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 10 de Isaías, a Bíblia fala assim: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole prolongar os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. É um capítulo profético sobre a pessoa do Senhor Jesus, dizendo que viria e seria morto pelos pecados do mundo. E aqui ele fala que ele, depois que ele apresentar a sua oferta, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias. Ora, Jesus teve família? Biologicamente ele não teve família. Mas Jesus, através do Espírito, nós podemos nos achegar a ele e nos tornarmos filhos de Deus. Então a prole do Senhor Jesus são todos aqueles que nascem de novo, entregando a sua vida a Jesus, entregando a sua vida, a sua graça, entregando e rendendo a sua vida ao Espírito Santo de Deus. Essas pessoas se tornam filhos e são então a prole de Jesus. De modo que nós, pelo Espírito, nós hoje temos a natureza do último Adão, a natureza de Cristo. Mas ainda carregamos no nosso corpo a herança do Adão material. Nós, até o momento que o nosso corpo for redimido pela volta do Senhor Jesus, até esse momento nós lutamos com as duas naturezas, a desobediência e a obediência. E nós temos que a toda hora decidir se eu vou viver pela carne ou se eu vou viver pelo Espírito. A descendência de Jesus é aqueles que entregam a sua vida a Jesus e rendem a sua carne à obediência do Espírito. Nascer da água do Espírito, como está no Evangelho, é ser uma nova criatura, um filho de Deus, nascido de novo, com a sua vida totalmente rendida ao Espírito Santo. E amados, nós, pela nossa carne, pela nossa capacidade humana, nós não conseguimos viver a plenitude do que o Espírito Santo tem para nós. Nós precisamos da graça, nós precisamos da intimidade com Deus, nós precisamos da oração, nós precisamos da palavra, nós precisamos nos encher do Espírito para vivermos segundo o último Adão e não segundo o primeiro, para poder fazer a nossa vida valer a pena. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a viver segundo os padrões de Deus. É pela graça e pela capacitação dele, entregando a sua vida a Jesus Cristo. E eu quero fazer um convite, se você ainda não fez uma oração entregando a sua vida a Jesus Cristo, eu convido você a fazer agora, nesse vídeo comigo,
Se você assim decidir, se assim está no seu coração para fazer, entregar e render a minha vida a Cristo, para que o Espírito Santo venha e me ajude nas minhas tentações, nas minhas fraquezas, nos meus pecados, me purifique e me aperfeiçoe, segundo a graça. Vamos orar? Se você tiver ousadia para isso, feche os seus olhos e faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e meu único Salvador. Eu coloco agora os meus pecados e peço que o Senhor venha com um perdão, que o Senhor entre no meu coração e me transforme. Eu rendo a minha vida ao teu senhorio, ao senhorio do Senhor Jesus na cruz e à dependência do Espírito Santo. Eu renuncio todo o pecado na minha vida e eu entrego a minha vida a Jesus Cristo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.